Olá, um grande abraço para você, boa tarde. Estamos juntos aqui no Canal Esportes, dando sequência à programação da nossa TV Mar Canal 525 na Net Claro. O programa sendo retransmitido nesse momento pelo portal gazetaweb.com, o mais completo portal de notícias de Alagoas. E nesta edição do Canal Esportes, nós vamos acompanhar a decisão do Ministério Público de Alagoas, que intimou a Federação Alagoana de Futebol, que consequentemente acatou o processo dessa intimação para poder afastar as organizadas e principalmente a maior organizada do CSA, a torcida Mancha Azul. Aqui no estúdio nós vamos conversar com o Luciano Sampaio para poder trazer detalhes aqui a respeito dessa situação, de como a Federação Alagoana de Futebol recebeu esse processo e também como vai tratar daqui para frente essa decisão, tá? Vamos trazer também a participação dos integrantes do Timaço da Gazeta nessa sequência de preparação do CSA, que terá um compromisso difícil no próximo final de semana pela Série C, de olho, claro, na primeira de 2 partidas em casa, onde vai tentar os pontos necessários, questão de necessidade para poder alcançar a classificação entre os outros 8 melhores times na classificação geral da Série C. O CRB, que também vai jogar fora de Maceió, vai até lá na parte alta, enfrentar o Sampaio Correia fora de casa, de olho também na primeira parte da classificação geral da Série B. E nós vamos trazer todos os detalhes com os integrantes do Timaço da Gazeta, com os nossos comentários também aqui, a partir de agora, nesse que é o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana, o meu, o seu, o nosso Canal Esportes. Muito bem, quero abraçar o pessoal da Federação Alagoana de Futebol, o Augusto, que proporcionou esse momento também, ao presidente Felipe Feijó, ao Júnior Beltrão, também nós estamos tentando aqui, através desse Skype, manter um contato para receber 2 integrantes da Federação, mas já tem um aqui no estúdio e vou começar logo de cara a entrevista com o Luciano Sampaio, ele que é diretor de competições da Federação Alagoana de Futebol, já que a FAF decidiu na manhã de ontem, aliás, na manhã de hoje, pela suspensão, desta quarta-feira, pela suspensão da torcida organizada Mancha Azul por 6 meses, tá? Em todos os estádios do Brasil. Isso aí foi atendendo, claro, uma exigência do Ministério Público de Alagoas. A entidade acatou essa recomendação, expedida pela promotora Sandra Malta Prata Lima, da promotoria do juizado do torcedor da capital. Luciano, muito obrigado, cara, por ter vindo aqui, tá? Ter aceitado o nosso convite. Quando te liguei, qual horário? Estou por aqui por baixo. Muito obrigado, de fato, por essa disponibilidade. Como a federação recebeu essa informação vindo do Ministério Público de Alagoas do Ministério Público Estadual, para poder colocar limites nessas questões de violência das organizadas, Luciano? Boa tarde, Viderlan. Boa tarde. É sempre uma satisfação poder bater um papo aqui contigo e levar informação para todo o público que acompanha o canal dos esportes. A federação foi comunicada já no final da tarde de ontem, recebeu uma comunicação oficial do Ministério Público de Alagoas, da promotoria do juizado do torcedor aqui da capital, com uma recomendação acerca da suspensão da torcida organizada Mancha Azul, vinculada ao CSA, a partir de relatórios do setor de inteligência da PM, de ações de investigação em curso, Então, o Ministério Público, na qualidade de guardião da lei, e também agindo em defesa da sociedade, achou por bem tomar essa medida de banimento dos estádios, uma medida cautelar prevista no Estatuto do Torcedor, e comunicou à federação para que tomasse providências nesse sentido. E já desde ontem, em contato com o presidente Felipe Feijó, com o Júnior Beltrão, presidente em exercício, a federação decidiu por acatar essa medida e, no dia de hoje, vai publicar um ato, referendando essa determinação do Ministério Público Estadual. Agora, Luciano, é claro que isso também está muito em cima dos últimos episódios relacionados aos casos de violência. Se estende apenas à organizada Mancha Azul do CSA ou a federação estuda também adotar as mesmas medidas para outras torcidas organizadas aqui em Alagoas? Olha, é bom que se esclareça que as 2 maiores torcidas organizadas de CSA e CRB, a Mancha Azul e a Comando Alvirrubro,
já passaram por uma suspensão esse ano de 6 meses cada uma, algo que foi imposto lá no começo do ano por fatos ocorridos em janeiro, né? E essa punição terminou agora, né? Essa semana, a torcida do CSA pôde voltar no último jogo aqui contra o Pouso Alegre, a torcida do CRB, a organizada, esteve presente também nos últimos jogos contra o Atlético Goianiense e o Botafogo. Porém, já depois desse prazo de suspensão, de punição, e durante esse período, as investigações da Polícia Civil não pararam acerca de fatos de rixa, de confronto, entre outros, né? Até crimes de maior potencial ofensivo, inclusive. Então, a federação recepciona essas informações a partir da Polícia Militar, do Comando de Policiamento da Capital. Existe hoje um grupo de trabalho, né, idealizado pela federação e abraçado por diversas instituições públicas, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a Polícia Militar, a OAB, a Polícia Civil, o Tribunal de Justiça Desportiva, a Secretaria de Esportes e habitualmente há reuniões para tratar de alguns temas: racismo, manipulação de resultados, a intolerância e a violência. Então, a partir daí, algumas medidas têm sido tomadas, né? Nos últimos dias foi dada publicidade de algo que já vinha acontecendo, mas foi criado dentro do canal de Disque Denúncia 181, um setor específico para acolher essas demandas e essas denúncias relacionadas ao futebol, né? Então, a federação tem acompanhado todo o desenrolar que vem sendo feito nos bastidores em relação às investigações. Então, havendo necessidade, havendo lastro, informações por parte desses órgãos, com certeza a federação vai agir em prol do bem da sociedade e do futebol alagoano. Agora, quando se fala da decisão em si, a punição ela se estende para todos os estádios do país. Como será esse entendimento com as outras federações? Me explica como é que funciona essa logística, nessa parte administrativa. A Federação Alagoana de Futebol vai emitir um documento para as outras federações, já publicando também essa decisão do Ministério Público de Alagoas, Luciano? Exato. O que vem do Ministério Público é uma determinação baseada no Estatuto do Torcedor, com o afastamento, a punição com o afastamento da presença no estádio e no entorno do estádio, entendido esse entorno com pelo menos 5 mil metros, 5 quilômetros no entorno do estádio em todo o território nacional. Então, a Federação Alagoana, como falei, está editando uma resolução de diretoria, ela está pronta, sendo encaminhada para revisão, para que seja publicada e será encaminhada à CBF e daí disseminada a todas as federações do país, né, para que seja cumprida essa medida dentro desse prazo de 6 meses. É bom que se diga que a torcida Mancha Azul ela vai ser intimada, se é que já não foi no dia de hoje, e terá direito de manifestação nos autos desse procedimento administrativo, né, garantido aí o contraditório, a ampla defesa, para que exponha também o seu entendimento, as suas razões, apresente fatos em relação ao que está demonstrado nesses relatórios de inteligência e, a partir daí, o Ministério Público vai concluir esse procedimento inicial investigatório e decidir se convalida, se confirma essa medida, se suspende ou mesmo se agrava, né, com extensão para medidas de um alcance maior. Agora, já temos o prazer também aqui de receber o vice-presidente da Federação Alagoana de Futebol, Júnior Beltrão. Estamos aqui com a alta cúpula. O presidente Felipe Feijó está descansando depois de um encerramento de calendário de Série D. E o Júnior Beltrão está aqui também. Júnior, prazer, tá certo, também te receber via Skype. O Luciano já trouxe aqui no primeiro momento como a federação recebeu, né, essa determinação do Ministério Público e agora a ação já vai ser tomada, né, para o campo da prática. Como a federação também enxerga essa situação na sua função como vice-presidente? Seja bem-vindo aqui ao Canal Esportes e muito obrigado pela disponibilidade. Primeiramente, agradecer o convite, Juliano, parabenizar pelo excelente programa, também dar os parabéns ao Luciano pela brilhante fala. A federação, primeiramente, lamenta o fato que vem acontecendo, isso não é novidade, né?
Esses episódios de violência vêm tomando conta do nosso estado já tem um bom tempo, e um trabalho que vem sendo para combater muito grande por parte do Ministério Público, pela inteligência da Polícia Militar, Polícia Civil e a própria federação e os clubes também tentando combater isso. E como o Luciano falou, a torcida específica estava punida, volta de uma punição, e já tem um fato de violência. Então a gente não pode tolerar violência no futebol. O futebol é um ambiente para ser de lazer, um ambiente para que você possa levar seu filho, sua família para se descontrair, e a violência não combina em nada com o futebol. Agora, vou fazer uma pergunta para vocês dois. Cada um assume responsabilidades na federação em fazer o futebol se transformar não só em um ambiente de lazer, mas um espaço seguro. Que tipo de prejuízo, Luciano Sampaio, Júnior Beltrão, isso acaba também trazendo economicamente para a imagem do futebol de Alagoas, quando tem situações como essa sendo determinadas como proibição de torcida organizada? Que tipo de prejuízo isso traz para o campo da prática? Primeiramente para você, Luciano, como diretor de competições. Olha, sem dúvida, termina atingindo a imagem do futebol, do bom trabalho, de todo o empenho que é feito pela federação na organização da competição, dos patrocinadores que alocam recursos e expõem suas marcas, né? No afastamento do torcedor, boa parte da torcida, do torcedor de arquibancada, que frequentava, que gostava de ir com a família, termina se amedrontando, né, de levar seus filhos para o ambiente. É só vermos agora no próximo domingo. Teremos um confronto CSA e Botafogo, em que historicamente os setores de segurança indicam que há uma rivalidade acentuada entre as torcidas organizadas. Então, um domingo de Dia dos Pais, em que se poderia propiciar uma atividade de lazer, como o Júnior falou, de integração em família, né? Você vê o estádio com a presença de pais com seus filhos, de passar esse amor pelo clube para novas gerações, e isso tudo termina sendo prejudicado por atos dessa natureza. Então, mancha, e é preciso que se dê uma resposta à altura. Eu ouço muitas vezes membros de torcida organizada falar em punir o CPF, mas é preciso punir o CPF com o rigor das ações e de crimes que são cometidos por cada indivíduo, mas isso não pode privar que uma associação que deveria ser criada para a promoção do lazer, de cultura, de uma festa, que dentro dessa associação, não só dessa, mas de outras tantas, que sirva como escudo para proteger esses indivíduos. Então, a associação também precisa assumir sua responsabilidade, que é considerada objetiva, inclusive, pelo Estatuto do Torcedor. E para você, Júnior, fica à vontade. Olha, primeiramente, a gente sabe que o prejuízo vai direto para o clube, né? Porque o clube que era para ser alvo de ter a torcida ali apoiando, e o clube não tem essa presença. A gente sabe que uma festa bem organizada, que as torcidas sérias fazem, é bonita, o estádio fica bonito, a gente sabe que é uma outra atmosfera. Porém, com atos como esse, fica impossível de você defender qualquer coisa diferente da punição, que não seja punição. Óbvio, você afasta o torcedor, você afasta o pai de família, o torcedor de bem que quer ir para o estádio, porque sabe que tem uma possibilidade de ter um confronto, né? Hoje em dia, se você transitar com a camisa do seu clube, é um motivo de preocupação, e não deveria ser. A gente sabe que o torcedor gosta de estar com a camisa do clube, gosta de sair fora daquele ambiente de estádio com a camisa do clube, e hoje é motivo de grande preocupação. Então, a insegurança que causa leva o torcedor a não ir para o campo. Então, a gente sabe que isso aí vai dar prejuízo financeiro para o clube, a imagem do campeonato prejudicada, a imagem da federação prejudicada, e a imagem de todos que fazem parte do futebol ali como um todo fica prejudicada. A própria imprensa que está abordando o tema ali sempre também tenta defender o melhor para o futebol, e também tem uma imagem prejudicada. Então, a gente sabe que atos como esse não facilitam a vida do futebol, pelo contrário, dificulta e torna o futebol um ambiente cada vez mais difícil de você levar a sua família.
Uma colocação sobre esse tema, Júnior Beltrão, vice-presidente da federação, e o Luciano Sampaio, diretor de competições, ou seja, a federação tendo sua alta cúpula sendo representada aqui no Canal Esportes com exclusividade, tá certo aqui, retransmissão pelo portal gazetaweb.com e pelo aplicativo TV Mar. A federação pretende chamar os dirigentes para ter mais uma conversa sobre esse assunto, para poder também mostrar que existe uma responsabilidade dos dirigentes de uma maneira indireta com essa questão de ingressos que muitas vezes são concedidos, com apoio para a realização de ações pontuais como faixas, bandeirões e outras coisas desse sentido. O que é que a federação também pretende tomar como uma medida que pode ser paralela a essa do Ministério Público daqui para frente, na opinião de vocês dois, Júnior e Luciano? Fica à vontade, Júnior. Olha, a gente mantém um contato tanto com os presidentes de CSA e CRB, de ASA, das grandes torcidas organizadas, e sempre mostrando dessa necessidade de tentar controlar o seu torcedor, né? O torcedor, ele sabe que muitas vezes ele quer utilizar do dirigente ali por questões outras aqui fora o futebol. E o dirigente, hoje a gente tem um apoio muito grande de CSA, de CRB, de ASA nesse combate. Óbvio que o dirigente ele quer que o campo esteja com a festa bonita, que o time tenha um apoio do seu torcedor, mas sabem também dessa responsabilidade, né? A gente manteve contato já com o pessoal do CSA, também falando dessa necessidade também de medidas mais enérgicas, e os mesmos também se mostraram também dispostos a dialogar com relação a isso, e a gente espera que isso aí venha realmente sair da parte teórica e realmente para a parte prática. É isso mesmo, né, Luciano? Sem dúvida, Viderlan. É preciso que haja esse entendimento por parte dos dirigentes, por parte dos presidentes dos clubes, de que a presença do torcedor organizado, da torcida, das diversas torcidas organizadas no campo apoiando o time, é muito bom, é importante, inflama a torcida como um todo, empurra o time, né? Dá o apoio necessário nos jogos dentro de casa. Porém, é preciso também que se tenha o conhecimento, se tenha a convicção de que essas torcidas, boa parte de alguns integrantes, tem manchado a imagem da torcida que está diretamente vinculada ao clube. Então, é preciso que os representantes, os dirigentes dos clubes cobrem um posicionamento mais firme dessa torcida para que seja mudada a postura, seja indicado quem são esses membros que têm feito esse tipo de ações e que haja uma mudança por completo, senão o caminho natural não será outro, senão o banimento em definitivo dessas associações. Eu já vi, inclusive, para se ter uma ideia, com a participação dos dois representantes da federação aqui, muitas vezes a federação receber críticas, pedradas em campeonatos que são considerados de pouco apelo de torcida, como campeonato sub-20, campeonato sub-17, no campeonato alagoano, quando se tem final ou jogos durante primeira fase de CSA e CRB. Isso é um retrato das precauções que a federação muitas vezes tem que tomar para esse momento não ter embate, até em jogos como esse, Júnior Beltrão, Luciano Sampaio. Fica à vontade. Vai, Júnior. Já é uma medida que a gente vem fazendo há um bom tempo, né? Infelizmente, a gente tem que tomar medidas como essa de restringir o público para disputas entre CSA e CRB por conta da dificuldade que é realizar uma partida entre as duas equipes, né? A gente sabe que o torcedor de bem que quer ir para o jogo, ele acaba pagando por conta desses torcedores que não querem o bem do seu clube. Então, agora mesmo tivemos a final do 17, onde tivemos a presença só de 300 torcedores. Na verdade, 150 ligados ao CSA, 150 ligados ao CRB, que não eram torcedores, era pessoal familiares de atletas, dirigentes, um grupo bem específico, porque a gente fica realmente preocupado da segurança dos atletas, dos próprios dirigentes, torcedores que estarão presentes lá, porque hoje em dia é difícil fazer uma partida de futebol onde a violência está cada vez maior. Não é, Luciano? Até para poder preparar
a tabela, é preciso também ter esses cuidados. Você, como o cara responsável por ser o diretor de competições, em dar o direcionamento pelo regulamento de competições e outras questões, tem também tomado suas precauções quando se trata necessariamente de CSA e CRB pela rivalidade das torcidas, né? Olha, sem dúvida, né, Viderlan? Você fez uma referência ao Sub-17, o pensamento de alguns torcedores de somente jogar pedra na federação e não ver o que se tem construído de bom. É bom que se diga que nós acabamos de realizar uma final do Campeonato Sub-17 com 114 jogos realizados, com todos os jogos transmitidos, né? Então, houve a oportunidade dos clubes mostrarem esses garotos para todo mundo, né? Entendo. Com a exposição dos atletas, de patrocinadores, né? Isso fortalece o nosso futebol. Então, como o Júnior frisou, que bom seria se pudéssemos organizar uma final de Sub-17 entre CSA e CRB com casa cheia, até com venda de ingressos, com ações sociais de grande porte. E para se chegar nesse ponto, é preciso ter uma mudança de conduta, de comportamento, é preciso ter uma atitude firme também dos dirigentes nesse sentido, né, de apoiar a federação, porque quando nós colocamos essa limitação para 150 convidados de cada lado, os clubes reclamam, porque só vão familiares, poucas pessoas, um ou outro conselheiro, realmente limita. Mas o ideal seria que houvesse uma mudança de postura e isso parte de todos os envolvidos. Uma elaboração de tabela não é fácil, inclusive nós estamos finalizando hoje a tabela do Sub-20, que vai ser publicada ao longo do dia também. E quando se trata de CSA e CRB envolvidos numa competição de base, todo cuidado é pouco. Você tem que tratar a operação do jogo como um jogo profissional em virtude de todas essas situações para que não haja nenhum tipo de surpresa, né? Não é uma competição como a gente vê um campeonato de garotos que é disputado no SESI e você vê todas as torcidas misturadas, sim, integradas, sem que nenhum tipo de problema aconteça. Que bom que fosse assim, mas infelizmente nós precisamos caminhar um pouco mais para chegar nesse nível de boa convivência. Ô Júnior, eu gostaria, para poder aqui a gente já finalizar esse material aqui do Canal Esporte, super especial hoje, falando da maneira como a federação recebeu esse comunicado do Ministério Público, né, para suspender a maior organizada do CSA, a torcida Mancha Azul. Vamos falar um pouquinho dessa atenção que a federação passará a ter juntamente com os órgãos de segurança para as brechas que muitas vezes se dá para acesso dessas organizadas no estádio. Por exemplo, lá com o nome Mancha Azul, claro, não vai poder, mas algo que possa direcionar, fazer menção como adereço, frases, isso também vai ser observado pela federação juntamente com os agentes de segurança para poder impedir a entrada desses torcedores daqui para frente, Júnior? Olha, já vinha sendo feito isso, né? Como o Luciano falou anteriormente, a torcida vinha punida, né? Estava punida há 6 meses e a gente já vinha fazendo esse controle, né? Então, qualquer material que faça referência à torcida organizada, que faça menção à torcida organizada, é impedido de entrar. E para ajudar isso aí também, nós temos agora, já tem alguns meses que a gente, através da Federação Alagoana de Futebol, e conseguimos envolver clubes, Selage, Ministério Público e Secretaria de Segurança Pública, também temos as câmeras de reconhecimento facial dentro dos estádios, dentro do estádio Rei Pelé. E isso aí vai ser uma ferramenta muito importante para a gente conseguir combater os torcedores específicos, como o Luciano falou, da questão do CPF. Então, aquele torcedor que porventura criou algum tipo de problema, aquele torcedor que tem algum tipo de punição, ou até mesmo algum mandato na justiça em aberto, hoje com o banco de dados que está sendo alimentado, isso vai poder também ser utilizado para poder a gente conseguir identificar e fazer a punição devida. Júnior, muito obrigado, meu amigo, pela sua participação, por ter dedicado esse tempo aqui pelo link via Skype para participar conosco. Estamos sempre à disposição, viu, Júnior? Parabéns. Um abraço e parabéns mais uma vez. Obrigado pelo convite e a federação aqui está de portas abertas para o amigo.
Obrigado, então. Vice-presidente da Federação, Júnior Beltrão. Luciano, você tem uma disponibilidade para ficar com a gente, para a gente falar da segunda divisão? Hoje tem final? Inclusive, o troféu está ali. O troféu é esse? É o troféu da segunda divisão, Júnior? Mas, rapaz, que beleza aqui, em primeira mão, hein? Primeira mão aqui, o campeão da segunda divisão vai receber esse troféu, né? Em homenagem a quem, Luciano? Olha, o troféu Parabéns, Júnior. Não está nominado. Há alguns anos que não se faz mais homenagem, né? Pessoal, né? Somente a referência à categoria. Excepcionalmente pode haver alguma situação, o que não tem sido o caso nos últimos anos. Tá certo. Júnior, muito obrigado, viu, meu amigo? Aí, parabéns aí, mais uma vez, muito obrigado por mostrar aqui o troféu para o campeão. Ou a equipe do Zumbi, será que o Zumbi leva esse ano? Ou o Penedense? O Zumbi tá na fila há um bocado de tempo aí, né, rapaz? Brincadeira. Um abraço, Júnior. Um abraço. Valeu. Luciano, hoje primeira partida da decisão do Campeonato Alagoano da segunda divisão. Vou trazer o Guilherme Nobre agora aqui do Timaço da Gazeta. Vamos trazer o Guilherme Nobre, que ele faz um apanhado sobre essa situação, trazendo muitas informações. E depois o Luciano Sampaio, diretor de competições, vai falar aqui em nome da federação também desse momento, né, do encerramento da segunda divisão do Campeonato Alagoano. Vamos lá, Guilherme, é com você. Galera, chegou ao fim a Série D do Campeonato Brasileiro, mas tem ainda muito futebol alagoano rolando aí pelo estado. Nesta quarta-feira, a segunda divisão chega ao fim na primeira partida da grande final da Série B do estadual. Zumbi e Penedense vão se enfrentar no Estádio Repelé a partir das 15 horas e só uma equipe conseguirá o acesso para a primeira divisão do ano que vem. Penedense e Zumbi tiveram as melhores campanhas da primeira fase. Na primeira fase até se enfrentaram e o Penedense ganhou por 2-1, mas agora é decisão, é briga pelo acesso. Só uma das equipes consegue a promoção para a primeira divisão, então vai ser um jogo muito divertido de se acompanhar. Quem puder aí assistir esse Zumbi e Penedense no Estádio Repelé, jogo importante para a gente conhecer qual será a elite do Campeonato Alagoano do ano que vem. E claro, a gente também acompanha para trazer todas as informações desse jogaço amanhã. Forte abraço, galera! Um abraço, Guilherme, muito obrigado, né? Chegou o momento, né, de conhecermos o campeão da segunda divisão em 2023, né, Luciano? É verdade. Hoje, a Alagoano Série B, né? A partir da nova denominação, dessa transição que nós fizemos há alguns anos. O campeonato da segunda divisão, ele foi transformado num campeonato sub-23. Isso foi uma decisão em conjunto com os clubes para poder oportunizar a revelação de novos talentos, o aproveitamento do trabalho de base daqueles clubes que tinham os meninos estourando do sub-20 e não eram aproveitados tanto, não tinham tanta oportunidade no clube profissional. Então foi feita essa transformação no campeonato sub-23. Migramos aí alguns anos com a referência do sub-23 e agora a partir desse ano consolidando como o Alagoano Série B, que traz as equipes com as melhores campanhas na competição, Penedense e Zumbi, que chegam a essa decisão, a essa final, rigorosamente em pé de igualdade, sem vantagem para ninguém. O Penedense manda o segundo jogo em casa, né? Pelo fato de ter feito a melhor campanha em todas as fases, mas na disputa técnica, na disputa de classificação, entram rigorosamente iguais. Então, tenho certeza que a partir de hoje, já com esse primeiro jogo no Estádio Repelé, nós teremos dois grandes confrontos aí, brigando por uma vaga na Série A do Alagoano 2024. Muito bem. Vamos lá então, dando sequência aqui. Vamos falar ainda dessa segunda divisão, porque quero trazer agora a semana de preparação do CRB e do CSA, no comentário de Henrique Pereira. Chega agora, integrante do Timaço da Gazeta. Vamos ver. CSA, CRB, dois times que vão viver semanas muito intensas. CSA mais do que o CRB, né? O Galo vai jogar no sábado contra o Sampaio, a gente já falava da dificuldade e me faltou a lembrança do cartão amarelo pro Lucas Lima, rapaz. Foi o terceiro dele, ele tá fora do jogo. E é isso, Daniel Paulista, o que é que o senhor vai fazer? O Lucas, ele tem um papel especial nesse time do CRB porque ele é um coringa. Ele serve tanto para compor a faixa defensiva do meio-campo, tanto para atacar o espaço como elemento surpresa, sobretudo pelo lado direito, e também para dar segurança às ultrapassagens do Hereda, lateral direito, que é uma das principais peças nesse momento hoje do CRB. Sem ele, o que é que vai fazer o Daniel? Vai colocar um outro volante, como o Anderson Leite, só que o Anderson Leite ele joga mais por dentro, ele não joga tanto pelo lado. Vai colocar um outro atleta, um outro extremo, né, como a gente fala, o ponta,
pode ser o Rômulo, pode ser o Bruno Silva, que entrou razoavelmente bem lá contra a equipe do Botafogo. Foi lá ele, que foi inclusive ele, no caso, foi lá ele. Foi inclusive ele que sofreu o pênalti lá, né? Que não foi marcado pela arbitragem. Enfim, são possibilidades. A gente espera que ele escolha a melhor peça possível para ajudar o CRB, talvez, quem sabe, surpreender a equipe do Sampaio. Já o CSA não tem baixas, mas pode ter. São 10 jogadores pendurados. 10 jogadores pendurados. Peças importantes como o goleiro Dalberson. Então tem todo mundo entrar em campo querendo ganhar, sem medo de fazer falta, mas sabendo que se fizer pode tomar o cartão e ficar fora do outro duelo importantíssimo que tem o CSA, que é contra o Remo, né? Esse final de semana agora o jogo é contra o Botafogo. Então, assim, são circunstâncias que precisam ser analisadas. Mas pro lado do CSA não tem essa. Se tiver de entrar para ficar fora no próximo, porque tem que ganhar esse jogo. Não tem outra possibilidade. Tem que ganhar esse jogo, tem que ganhar o próximo. E se brincar, vai precisar ganhar o outro também. Porque ele está fora do G8. Ele tem confrontos diretos entre os adversários, que podem ajudar. Mas não pode deixar de pontuar, não pode deixar de vencer o Centro Esportivo Alagoano. É situação. Mas acabou trilhando esse caminho, o CSA chegando na reta da competição, na reta final dessa primeira fase da Série C, necessitando tanto assim de resultados importantes. Luciano, e sem a torcida organizada, né? O CSA vai para 3 desafios aí para poder garantir uma sobrevivência no calendário, como o Henrique colocou, mas vai enfrentar um Botafogo já domingo sem a Mancha Azul, né? Ou pelo menos adereços da Mancha Azul presentes no estádio. Isso, mas eu tenho certeza que o CSA já passou por momentos de dificuldade em situações anteriores. Teve o período da pandemia em que jogou sem torcida. Em dado momento, o time chegou a beliscar uma vaga, buscando um acesso na Série A. A gente sabe que o CSA, quando joga em casa, o apoio do Rei Pelé é importantíssimo. A torcida comparece, apoia, empurra o time, né? Obviamente que sem essa iniciativa por parte da torcida organizada, talvez o torcedor comum não tenha tanta inflamação assim, mas eu tenho certeza que o grupo vai buscar motivação, a diretoria tem conversado, tem mostrado a importância desse retorno do CSA, dessa classificação. Há outras torcidas também para fazer esse papel de puxar os cânticos, de procurar fazer com que o Rei Pelé vibre e incentive o CSA essa busca da vitória que é indispensável para a classificação do clube. Agora sim, Luciano, para te liberar e já te agradecendo antecipadamente, a federação ela também recebeu algumas críticas recentes sobre a participação de CSA e CRB no campeonato alagoano, a Série B do Alagoano, a segunda divisão que nós falávamos há pouco tempo. O olhar precisa ser visto para poder ajudar essas equipes a trazer novidades em seus elencos, movimentar, por exemplo, o time sub-23. Como a federação enxerga essas críticas, por exemplo, que muitas vezes são feitas de pessoas que não gostam, que não gostariam de ver CSA e CRB participando da Série B? É preciso ver, é importante que as críticas existam, até para criar um alerta, apontar alguma eventual falha ou confirmar que está havendo só um desagrado ali, que é uma coisa às vezes até pessoal com o trabalho da federação e que nós estamos no caminho certo. Essa situação, esse ano o CRB participou, como o CSA e CRB tem participado da Copa Alagoas, com as equipes de baixo. Inicialmente o CSA participou com o Sub-20, na reta final, após a eliminação no Alagoano, chegou com a equipe principal buscando uma vaga na Copa do Brasil. Então houve uma deliberação, o CRB entra para a disputa com sua equipe Sub-20, né, para poder dar mais minutagem a esses atletas, amadurecer esses atletas, né? Algumas equipes, como o Guarani, como o Céu, né, entraram também com os garotos novos que vão chegar voando agora para a disputa do Campeonato Alagoano Sub-20, né? Então, assim, a minha visão, a visão do presidente Felipe, de Júnior, é de que é importante essa integração. E isso foi deliberado em arbitral. Então, às vezes,
vem uma crítica sem o devido conhecimento de como foi deliberado. Importante que se diga, um regulamento, ele é apresentado, sua fórmula, os seus dispositivos, isso tudo é posto em mesa para se discutir no Conselho Arbitral. Não é a federação que empurra, não é a federação que decidiu por si só que nessa semifinal o time que teve a melhor campanha na primeira fase do Alagoano Série B teria vantagem de 2 resultados, como aconteceu com o Zumbi e Penedense. Então, assim, acho válida, importante a participação do CRB e, às vezes, quem critica fica muito saudoso de competições de outrora, né, que não eram tão organizadas assim, mas me parece que, às vezes, há uma certa idolatria, né, em relação a isso. Obrigado, Luciano, pela sua presença, tá certo? Conte sempre conosco. Um abraço. Bom, ao lado dessa fera aqui, né? Um homem que é responsável pelas competições, o desenho, né? Dos confrontos, depois de sorteio, pela Federação Alagoana de Futebol de todas as categorias. Luciano Sampaio nos deu esse prazer de conversar mais uma vez aqui no estúdio. Assim nós vamos encerrando esta edição do programa Canal Esportes, né, Luciano? Muito obrigado mais uma vez. Amanhã estaremos de volta no mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana. Até lá. Obrigado, meu amigo. Você.